Gálatas, capítulo 6. Depois você vai lá no versículo 7 do capítulo 6 e o versículo 8. Esses dois versículos, versículo 7 e versículo 8 do capítulo 6 de Gálatas. Não erreis. Amém? Amém. Não erreis. Deus não se deixa escarnecer, porque tudo o que o homem semear, isso também ceifará. Porque o que semeia da sua carne, da carne ceifará a corrupção. Mas o que semeia no Espírito, do Espírito ceifará a vida eterna. Queridos, eu contei uma história quinta-feira, gostaria de repetir aos amados irmãos. Certa vez, 3 sementes caem numa terra fértil e ali nascem 3 árvores muito bonitas. Essas 3 árvores começam a crescer e essas árvores, elas têm sonhos. O sonho da primeira árvore é de ser um baú, fosse levada a um lugar onde ela pudesse ser transformada em um baú, e nesse baú pudesse assim, irmão Lorival, colocar as riquezas mais belas dessa terra, as maiores riquezas, ser colocado nesse baú. A segunda árvore, ela também tem um sonho. O sonho dela é de ser um navio, e que esse navio pudesse assim transportar reis e rainhas aqui nessa terra. A terceira árvore também tem um sonho, e ela diz: não, eu não quero sair daqui, eu quero continuar aqui é muito bom, aqui é gostoso, eu quero crescer nesse lugar, ao ponto de passar as outras árvores, e assim todos aqueles que olharam para mim possam enxergar o céu, irmão Pedro, e assim lembrar de um Deus Todo-Poderoso. E essas árvores, elas crescem porque elas foram semeadas ali naquela terra fértil, e elas crescem muito rápido. E a primeira delas, ela foi levada e ela foi transformada em um coxo. E esse coxo era onde os animais comiam desse coxo. Essa que tinha o sonho de ser transformada em um baú, onde esse baú assim guardasse as maiores riquezas dessa terra. E agora era um coxo, onde os animais se alimentavam dela no jacinto. Ele era um coxo que era colocado as rações, os capins, os animais ali então comiam. A segunda árvore, ela também teve um destino diferente do que ela gostaria que fosse. Ela queria ser um navio para transportar assim reis e rainhas aqui nessa terra. E ela foi levada, ela foi feita um barco simples, um barquinho de um pescador. E os pescadores então tomaram esse barco e iam de mar dentro. E ali havia redes, anzóis e todos os tipos de apetrechos para que eles pudessem pescar e assim se alimentar. Pois são um barquinho. A terceira árvore que gostaria de crescer e permanecer naquele lugar, e que um dia ela pudesse ser tão alta ao ponto de que as pessoas olhando para ela pudessem enxergar o céu e assim lembrar-se de Deus. Mas ela foi levada e foi feita em vigas e colocada em um depósito, e ali foi esquecida há tantos anos. Esquecidas. Mas um dia, queridos, como sempre há uma semente, uma mulher que estava para dar à luz, e ela chega em um lugar onde não tem mais quarto, não tem mais aonde ela ficar, está ela e o seu esposo, e chega já à noite naquele lugar, e ela tem o seu filho, uma semente, ela tem o seu filho, e o seu filho então é colocado naquele coxo daquela árvore que um dia
E quando chegou as pessoas ali, e quando foi revelado que aquele era o Filho de Deus, que estava sendo colocado naquele coxo, então aquela árvore que agora é um coxo, ela entendeu que ela, então, um dia, ela guardou aquilo que era a maior riqueza dessa terra, que é o Filho de Deus. A terceira árvore, ainda frustrada, porque ela queria ser um navio que transportasse reis e rainhas dessa terra. Um dia entrou um homem com alguns outros homens com ele, foi atravessar o mar da Galileia. E diz o texto lá no capítulo 5 de Marcos, dizendo que houve uma grande tempestade naquele momento, e que arrebatia contra aquele barco. E um daqueles homens estava dormindo quando ele foi acordado. Então ele disse: aquieta-te mar, cala-te vento. E aquilo se aquietou. Aquele barco entendeu que mesmo ele não ter transportado nem um rei, nem uma rainha aqui nessa terra, ele transportou, segundo Filipenses, dizendo: o Rei dos Reis, o Senhor dos Senhores, aonde todos os reis se dobra em torno daquele que é o Filho de Deus, o maior rei de todos os tempos. A terceira árvore, que eram só vigas que estavam abandonadas em depósitos, mas que sonhavam um dia de ser vistas, de ser conhecidas, como Deus existe e habita nos céus, e nos céus está. Um dia precisava crucificar um homem, já era tarde, a hora avançada, e eles procuraram madeira e não encontraram, mas havia umas vigas que estavam ali há muito tempo, e essas vigas foram pegadas e foram feitas uma cruz. E o homem foi crucificado naquelas vigas, aonde todo aquele que olha para a cruz já não perece mais, porque todo aquele que crê no Filho do Homem não perece, mas tem a vida eterna. E todo aquele que olha para a cruz sabe que Deus existe e que o Senhor um dia plantou uma semente na face da terra, que é Jesus Cristo. Amém? Glória a Deus. Queridos, o texto que nós lemos, ele fala de semeadura, ele fala desse ato de semear, fala sobre a semeadura. E o versículo 7 diz: não erreis, Deus não se deixe escarnecer, porque tudo que o homem semeia, isto também se fará. Quando nós olhamos 2 Coríntios, um pouquinho mais atrás, capítulo 9, versículo 6. Capítulo 9, versículo 6. O texto diz para nós da seguinte forma e maneira, dizendo assim: digo isto, que o que semeia pouco, pouco também se fará, e o que semeia em abundância também se fará. Muitas vezes, queridos, nós lemos esse texto para colher a oferta, sobre a oferta. Não, aqui é uma semeadura cotidiana, diariamente, pelo qual nós fazemos e realizamos na nossa vida enquanto aqui vivemos. Se você semeia maus pensamentos, se você semeia maus as reclamações, se você semeia na sua casa sempre palavras de baixo escalão, se você semeia na sua casa sempre palavras ofensivas, se você semeia e no meio onde você vive, você então não vai colher a paz. Se você quer colher a paz, você semeia palavras abençoadoras. Então, por isso que quando nós semeamos, quando falamos da lei da semeadura, está envolvendo toda a nossa vida, a nossa caminhada, a nossa casa, a nossa família. É quando nós semeamos. Não errei. Deus não se deixa esclarecer, porque tudo o que o homem semeia, isso se fará. O que nós temos semeado? Quais são as palavras que nós temos semeado? Muitas vezes você ouve uma palavra dizendo que você vai dar certo, você ouve uma palavra dizendo não, você é vencedor, Deus vai te abençoar, mas a situação está difícil. Não, nós vamos orar,
dizendo. Aleluias. Deus faz essa semente. Você semeia. Você semeia. Você abre a sua boca e você semeia. Então por isso que nessa noite eu quero falar sobre a lei da semeadura. A lei da semeadura. Olha versículo 8, acompanha comigo o versículo 8. Versículo 8 diz assim: porque o que semeia na carne, da carne se fará corrupção. Queridos, eu tenho dito e repetido constantemente que a nossa vida ela é uma vida espiritual. Aonde nós vamos, aonde nós estamos é espiritual. Então, se nós somos seres espirituais, nós não semeamos na carne, nós não valorizamos a vontade da carne, não, nós olhamos para a vontade da carne e não semeamos na carne, porque o texto diz para nós: se nós semearmos na carne, nós colhemos corrupção. Corrupção. Então é importante na hora de nós semearmos. É importante, porque o mesmo versículo, o versículo 8, ele diz para nós: mas o que semeia no Espírito, do Espírito ceifará. Olha só, que palavra abençoadora. Quando nós olhamos, ou quando nós semeamos no Espírito, quando nós olhamos, quando o salmista diz: Senhor, não retira de mim o teu Espírito. Aleluias. Quando nós semeamos no Espírito, do Espírito ceifará a vida eterna. Meu Deus do céu, é profundo. É profundo, porque quando nós semeamos no Espírito, nós olhamos não para as questões momentâneas, não para as coisas passageiras, mas o nosso foco está naquilo que é eterno, é Jesus, é aquele que foi semeado, é a melhor semente, a semente que quando o Senhor Deus Pai foi lançar uma semente sobre a face da terra, Ele pegou a sua melhor semente, o seu filho, para plantar nessa terra, crescer nessa terra, e um dia ser crucificado, no terceiro dia ressuscitar, e assim nós temos a vida eterna, por causa da melhor semente. Aleluia! Dê uma aplauso ao Senhor, porque Deus é bom. A sua melhor semente, o Filho de Deus. Que semente maravilhosa. Então quando nós formos semear, nós semeamos no Espírito, porque se nós semeamos depois do Espírito, nós ceifaremos, colhemos, então assim, a vida eterna, porque é o Espírito Santo. Darmos lugar ao Espírito Santo de Deus falar nos nossos corações, porque a carne ela é reclamona, e queridos, e nessa parte é interessante, porque nós precisamos olhar e entender que nós não podemos lançar duas sementes, não, nós só podemos lançar uma semente. Quando o Senhor, Deus Pai, Ele foi lançar, Ele não lançou duas sementes, Ele lançou uma semente, Jesus. Ele enviou Jesus. Então quando eu for plantar, segundo esse texto fala de quantas sementes? Duas sementes. Mas ele me chama a minha atenção, ele diz para nós que nós devemos plantar uma semente. Porque se no domingo eu planto uma semente espiritual, eu sou uma pessoa espiritual, eu sorrio para o meu irmão, eu abraço meu irmão, mas se durante a semana eu falo mal, eu então escarneio, eu então vivo reclamando, eu
uma semente. Então eu pego essa semente e eu planto essa semente. Então, queridos, eu preciso analisar a minha vida, olhar para a minha vida, qual semente eu tenho semeado. Porque às vezes eu estou querendo colher a paz, e querendo colher um estado de paz, um lugar de paz, um lugar de alegria, mas eu tenho constantemente semeado tristezas, eu tenho constantemente semeado arrogâncias, eu tenho constantemente semeado angústias profundas. E já é provado que a maioria dos cânceres que tem hoje é de angústias, pessoas angustiadas. É um estado de angústia, falta de perdão. Mais de 90% dos cânceres já foi estudado, já está sendo falado, está sendo tratado, está sendo falado constantemente que é falta de perdão, é pessoas angustiadas, que vai gerando, e o seu corpo não aguenta, aquilo vai protegendo dentro dela, aquilo vai remoendo dentro dela, e daqui a pouco ela está com câncer, porque a vida toda ela plantou uma angústia no seu coração, mas ela não tem a coragem de plantar o perdão. Porque quando você planta o perdão, ele é espiritual. Coisas que aconteciam há anos. A Bíblia diz para nós que não se leva em conta o tempo da ignorância. E quantas pessoas, quando não conheciam Jesus, ela teve um problema no casamento, e depois ela conheceu Jesus, o seu esposo conheceu Jesus, mas ela nunca perdoou aquele momento que aconteceu lá atrás, quando eles ainda não conheciam Deus. E a palavra diz que o Senhor não leva tempo da ignorância. Lá em Isaías diz que o Senhor lança sobre o mar do esquecimento, mas as pessoas muitas vezes não têm coragem de perdoar, e elas vão plantando, aquela semente vai se crescendo, vai se remoendo, e vai matando ela, vai corroendo ela por dentro, aquilo vai matando ela constantemente. Nós só temos uma semente. Ou nós plantamos essa semente, ou nós vamos ceifar as coisas da carne. Mas quem semeia no Espírito, do Espírito ceifará. Queridos, nós precisamos olhar para dentro de nós. Qual semente você tem plantado? Semear dois tipos de semente? Não podemos. Olha lá em Deuteronômio 22, versículo 9. Livro de Deuteronômio 22. Deuteronômio 22, versículo 9, ele diz para nós assim: não semearás na tua vinha com diferentes espécies de semente, para que não se degenere o fruto da semente que semeares. E a novidade da vinha: não semearás, não semearás na tua vinha, não semearás na tua vinha diferentes tipos de espécies de semente. Não. Quantas sementes? Uma semente. O que é a vinha? Vinha pode ser a sua casa, vinha pode ser a sua família. Qual semente você está plantando?
semente não, para que não se degenere o fruto da semente que semeares. É a novidade da vinha. O que é a nossa vinha? Que semente nós temos plantados? Eclesiastes diz que há tempo de todas as coisas, o tempo de ceifar da colheita, e o tempo da colheita ela vai chegar para todos nós, amém? Versículo 1 ao versículo 2 diz que há tempo de colheita, se plantou, então o que nós plantamos, nós vamos colher. Amém, Jesus. Qual tipo de semente? Qual tipo de colheita será quando ela chegar? Plante no bom solo. Marcos capítulo 4, versículo 1, a parábola do semeador, quando ele sai a semear, as suas sementes são sementes selecionadas. Salmo 126, versículo 6, Salmo 126, versículo 6, ele diz para nós assim, ó, Salmo 126, versículo 6, aquele que leva a preciosa semente, andando, chorando, voltará sem dúvida, com uma alegria, trazendo consigo seus bolos. Muitas vezes, para nós lançarmos a semente certa, muitas vezes, para nós lançarmos a semente que precisa ser lançada, vai nos causar choro, vai nos causar dores, vai nos causar, mas se é a semente certa, precisa ser lançada. Glória a Deus. Mas muitas vezes nós não levamos em conta o choro, não levamos em conta o momento de tristeza, não. Nós achamos que é tudo mil maravilhas, a semente certa é aquela que me traz paz, sossego. Não, nem sempre. Muitas vezes a semente certa, ela vai te trazer choro, porque ele diz assim, aquele que leva a preciosa semente, andando, chorando, voltará, sem dúvida, com alegria, trazendo consigo seus molhos. Aleluias. Glória a Deus. A preciosa semente, andando e chorando. Muitas vezes, para você lançar a semente certa, vai lhe causar choro. Você vai voltar trazendo consigo os seus molhos. Voltará sem dúvida, com alegria. Talvez hoje, para você lançar essa semente, às vezes hoje, para você conversar com alguém, abraçar alguém, sorrir, para você lançar